Varela Anual, o programa do Varela está começando agora, em Fortaleza, Ceará, 12 de julho de 2011. E na direção geral, a família Varela, Lucas, Nayara e Mona Lisa Varela. E aos nossos queridos ouvintes, nosso querido público que nos acompanha, nosso cordial abraço e a nossa gratidão pela audiência, pelo carinho e pela atenção a nós dispensadas. E no começo do nosso programa de hoje, nós queremos fazer uma oração, a oração do motorista, tendo em vista que nos últimos tempos, nos últimos dias aqui em Fortaleza, nós estamos presenciando acidentes fatais no trânsito de Fortaleza, em todo o estado do Ceará. Agora, ontem, dia 11, de dia 11 para hoje, dia 12, aconteceu um acidente aqui tristíssimo, né? Um rapaz numa moto bateu num carro e explodiu a moto. Então a moto explodiu, é uma coisa assim que nós não temos costume de ver e presenciar. E assim, devido a tantos acidentes automobilísticos, né? Também carros, motos. Então, no começo do nosso programa, antes de entrar no nosso quadro aqui, Respostas da Bíblia a partir do seu sentido original para cada lar cristão, nós faremos aqui a oração do motorista, para que ela fique aqui registrada no nosso programa, no YouTube. Acesse o Varela, clique pesquisar para que possamos orar sempre, né? Oração do motorista. Senhor Jesus Cristo, vós entraste em Jerusalém a 10 km por hora. Hoje os homens andam a 100 e 200 km. Fazei, Senhor, que eu saiba perder um minuto da vida, para não perder a vida em um minuto. Que eu saiba ser responsável pela minha vida, pela vida das pessoas que andam no meu carro, pela vida das pessoas que transitam na rua. Livrai, Senhor, do meu carro algum acidente automobilístico, algum desastre, algum atropelamento, principalmente aqueles que causem vítimas de morte. E se não for muito vos pedir, livrai o meu carro das simples batidas que só causam aborrecimentos. E só para lembrar, Senhor, no meu carro há sempre um lugar para ti. Se Deus está comigo, nada poderá estar contra mim. E aproveitando também, né, tá aí a oração do motorista. E aproveitando também o momento aqui, está aqui atrelado aqui a oração do motorista, a oração a Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos 3 pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Maria Santíssima, volvei vossos olhos misericordiosos para este mundo tão necessitado de paz, de saúde, de justiça. Vinde em nosso auxílio, Mãe dos aflitos, e socorrei-nos com o vosso amor e piedade. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Bom, aqui nós concluímos aqui as orações, né? As orações. E nós faremos, meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, nós faremos agora o nosso quadro Respostas da Bíblia a partir do seu sentido original para cada lar cristão, autor Padre Vicente Ross, SVD. E faremos hoje a leitura do capítulo 19, Valor dos Milagres. Afirmação. Os católicos acreditam que acontecem milagres em Lourdes, Fátima, etc. E, quando aprovados pelas comissões internacionais de médicos e teólogos, estes milagres testemunham a veracidade da Igreja Católica. Entre os evangélicos em geral, estes milagres são vistos com ceticismo, quando não abertamente negados.
Resposta. Primeiro, é preciso deixar bem claro: nenhum dos milagres que teriam acontecido nos muitos locais públicos, como os de Fátima e Lourdes, são artigo de fé. Em outras palavras, alguém pode não acreditar nestas manifestações miraculosas, ou mesmo nas chamadas aparições de Nossa Senhora, e ser um cristão fiel, um membro vivo da Igreja Católica. Ninguém é mais ou menos cristão católico por crer ou não crer nestas manifestações. Na Bíblia, desde a vocação de Moisés, o milagre era tido como sinal da presença de Deus, da aprovação divina de uma pessoa e da missão profética a ela confiada. Somente os orgulhosos, os duros de coração, não reconheciam este sinal de Deus. Daí a Bíblia louvar os que aceitavam e se alegravam com os milagres, e reprovar os endurecidos que não os aceitavam. Vejamos alguns exemplos bíblicos e as diferentes reações. Em Êxodo capítulo 4, versículo 1 a 9, lemos como Deus concedeu a Moisés ostentar 3 milagres diante do povo e do faraó, como prova de ser ele enviado por Deus. Uma reação, Êxodo capítulo 4, versículo 31. O povo acreditou, e ao ouvirem que Javé visitava os filhos de Israel, inclinaram-se e o adoraram. Outra reação, Êxodo capítulo 7, versículo 13. O coração do faraó continuou endurecido e não lhes deu atenção, como Javé tinha predito, e continuou endurecido apesar das pragas com as quais foi castigado. 1 Reis, capítulos 17 e 18. O profeta Elias ressuscita o filho da viúva e faz que o fogo do céu devore o seu sacrifício junto com o altar. Uma reação da viúva. Agora reconheço que és um homem de Deus e que a palavra de Javé é verdadeira em tua boca. Todo o povo, ao ver isto, prostrou-se com o rosto na terra, exclamando: é Javé que é Deus, é Javé que é Deus. E agarraram os 450 falsos profetas, e Elias os matou. Então cessou o flagelo da seca e veio a chuva. Outra reação, 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me façam tal coisa e pior, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com tua vida o que fizeste com a deles. Nos evangelhos, Jesus cura cegos, leprosos, paralíticos e ressuscita mortos. Uma reação, João capítulo 3, versículo 2. Nicodemos lhe disse: Rabi, bem sabemos que és um mestre enviado por Deus, pois ninguém seria capaz de fazer os milagres que tu fazes, se Deus não tivesse com ele. Lucas capítulo 7, versículo 16. Depois da ressurreição, o jovem de Naim, depois da ressurreição do jovem de Naim, cheios de temor, louvavam a Deus com estas palavras: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Em João capítulo 9, versículo 30 a 33. O cego curado respondeu: isto é espantoso. Ele me abriu os olhos e vós não sabeis de onde ele vem. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas Deus escuta a quem o serve com piedade e cumpre a sua vontade. Se este homem, Jesus, não fosse de Deus, nada poderia fazer. Outra reação, João capítulo 9, versículo 28 e 34.
Então os fariseus começaram a insultar o cego curado, dizendo: sejas tu discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos da Bíblia que Deus falou a Moisés. Quanto a Jesus, não sabemos de onde vem. Tu nasceste no pecado e pretendes ensinar a nós? E o expulsaram. João capítulo 11, versículo 47 a 53. Os sacerdotes chefes e os fariseus reuniram o conselho e discutiram: que faremos? Este Jesus está fazendo muitos milagres. A partir desse dia, resolveram matá-lo. Marcos capítulo 3, versículo 22. Depois que Jesus tinha feito muitas curas e expulsado demônios, diziam: ele está possesso de Belzebu. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Na igreja primitiva, Pedro e Paulo fizeram alguns milagres em nome de Jesus, como narram os Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 6 a 10, capítulo 5, versículo 12 a 16, capítulo 9, versículo 33 e 34, capítulo 9, versículo 40, capítulo 20, versículo 7 a 12 e capítulo 28, versículo 3 a 6. Hoje a Igreja Católica manda examinar com todo o rigor científico os supostos milagres acontecidos em Lourdes e em Fátima pelas equipes de qualificados especialistas interconfessionais e mesmo interreligiosos. Em Lourdes, por exemplo, de 1.200 curas milagrosas reconhecidas como inexplicáveis por essas equipes médicas, a Comissão Teológica dos Bispos aprovou apenas 65 como milagrosas. Tal é o rigor exigido pela Igreja. Um dos poucos milagres confirmados cientificamente por ser observado cada dia na Igreja de Lanciano, na Itália, onde, no século VII, durante uma celebração eucarística, o pão e o vinho teriam se transformado no corpo e sangue visíveis de Jesus. As espécies colocadas no relicário guardam-se frescas e intactas até hoje. Em 1970, o cientista professor Dr. Linoli, com licença do arcebispo de Lanciano, tirou pequenos fragmentos do relicário para fazer uma nova análise em seu laboratório. Após 3 meses deu o seu laudo. A carne provém do tecido fresco do coração humano, o miocárdio, do grupo sanguíneo AB. O sangue é do mesmo grupo AB, apresentando sais e proteínas de sangue tirado a 1 hora de uma pessoa viva. Em 1973, uma equipe de peritos de 7 nações, membros da Organização Mundial da Saúde, OMS, depois de 15 meses de pesquisas, confirmou o milagre eucarístico de Lanciano como um caso único, cientificamente inexplicável. Nota do autor: o grupo sanguíneo AB é muito raro na sociedade em geral, mas 95% dos judeus pertencem a este grupo. Para os latino-americanos são de particular significado as manifestações que cercam as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe no dia 12 de 12 de 1531, ao se manifestar ao índio Juan Diego, entregando-lhe um manto com a sua imagem. Ninguém suspeitava que em torno desta manifestação pudessem acontecer tão surpreendentes milagres. Aqui, os principais. O tecido deste manto, feito de fibra vegetal, desintegra-se sozinho num lapso de 20 anos. O tecido com a imagem de Nossa Senhora Guadalupe conserva-se em perfeito estado até hoje. O quadro desprotegido, sem vidro, durante 116 anos, suportou poeira, insetos e a fumaça de inúmeras velas e lamparinas, ficando sempre limpo.
Num atentado à bomba, 14 de 11 de 1921, que explodiu a poucos metros da imagem, destruindo o altar de mármore, vasos, castiçais e o pesado crucifixo de bronze, além de partir os vitrais da basílica e vidraças das casas próximas, o tecido com a imagem da Virgem se conservou intacto. O belo rosto da Virgem, as cores vivas de sua túnica rosada e o manto azul foram desenhados com pigmentos desconhecidos até hoje, sem pincel, de maneira inexplicável pela ciência, e não desbotam. Os olhos da imagem, observados com oftalmoscópio, mostram profundidade e luminosidade de olhos vivos, impossíveis de encontrar nos olhos mortos ou fotografados. Em suas pupilas ampliadas por técnicas e computadores da NASA, aparecem 12 pessoas presentes no dia do milagre, identificadas como sendo João Diego, o bispo e outras que ali se encontravam no momento. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós concluímos o capítulo 19 do livro Resposta da Bíblia a partir do seu sentido original para cada lar cristão. Voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 20, Falsos Milagres? Uma pergunta. Tudo de bom, fique com Deus e até lá. E no final do nosso programa agradecemos nosso querido público pela atenção, nós dispensados, pela audiência, e lembramos o programa Check-up da jornalista Natália Varela, domingo às 20 horas na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV. Se você quiser escrever para solicitar algum assunto em relação à saúde, à medicina, você escreve para a Rua Tomás Cioli 1677, no Dionísio Torres, ou então você liga 32669643, DDD 85 aqui de Fortaleza, ou acesse www.checkup@tvdiario.tv.br. Então, tudo de bom, fique com Deus, nossos queridos ouvintes. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.